No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A pandemia aumentou as desigualdades no Brasil e no mundo. De acordo com uma pesquisa do Oxfam Brasil, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas durante a pandemia. Enquanto isso, a renda de 99% das pessoas da humanidade caiu. Hoje vamos falar do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, a redução das desigualdades. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são parte da Agenda 2030 da ONU, um pacto global por um mundo mais justo e sustentável. Participam do programa Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo. Igor Pantoja, sociólogo formado pela USP, doutor em Sociologia pela Universidade do Rio de Janeiro e assessor de mobilização do Instituto Cidades Sustentáveis. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Rogério, bom dia, Igor, e bom dia você que está em sintonia aqui no Brasil ODS, da Rádio Brasil Atual. Seu destaque da semana, Franklin. Joel, o destaque que eu tenho que dar é sobre a Covid, né? Acho que muitas pessoas hoje, elas estão ainda achando que acabou tudo, e não acabou ainda, né? Diminuiu bem, graças a Deus, né? E a ciência, principalmente, que com as vacinas e as campanhas de vacinação em massa, isso reduziu bastante, mas ela está presente ainda. Então, eu acho que as pessoas têm que estarem conscientes que ainda precisamos usar a máscara e ainda temos que usar o álcool em gel, lavar as mãos, isso é fundamental para diminuir ainda mais e aí sim dizer que a Covid ficou como coisa do passado. Olha, Frank, nós vivemos ainda as causas do negacionismo. A vacinação no Brasil recuou para 1986. Terrível, Vacinação, né, como contra a poliomielite, sarampo e tal, todas recuaram. Nós vivemos um momento muito difícil em relação à medicina preventiva no país, Frank. Verdade. Esperemos que agora, com a diminuição, né, que não desapareceu a diminuição, as pessoas voltem a se vacinarem naquelas vacinas que tínhamos deixado de lado na época da pandemia. Bom dia, Rogério. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Bom dia, Igor. Obrigado novamente pela sua entrevista. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Rogério. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Uma pesquisa da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, mostrou que os municípios mais vulneráveis à Covid-19 eram justamente os que possuíam o maior índice de desigualdade social. Em 2020, uma pesquisa já mostrava que em São Paulo, pessoas negras tinham mais chances de morrer por Covid. Como é que as desigualdades e a pandemia contribuíram para o aumento da desigualdade no país, Rogério? Bem, acho que tem muitos mecanismos que ocorrem aí, mas certamente talvez o principal seja a forma pela qual os vínculos se estruturam no mercado de trabalho, né? Os trabalhadores informais, eles têm vínculos frágeis, eles não podem deixar de trabalhar, e no meio da pandemia isso significava basicamente se expor ao contágio, né? Então a fragilidade das formas como a gente conjugou o auxílio social com as formas de proteção sanitária propriamente, gerou um quadro assim, né? O auxílio emergencial foi realmente extraordinário, ele teve uma série de problemas de implementação originalmente, mas ainda assim ele consegue, de fato, pelo menos temporariamente, segurar os indivíduos contra a pobreza, as famílias contra a pobreza, mas ele não manteve as pessoas em casa. Então existem vários
indicativos, né, de que o auxílio emergencial ele não teve um efeito sobre o distanciamento social. Tem umas pesquisas da Rede de Pesquisa Solidária, do Departamento de Ciência Política da USP, tem também uns estudos preliminares que a gente está fazendo. De toda forma, as pessoas saíram mesmo de casa porque, né, o auxílio não segurava para sempre, ele ia acabar. 2, ele de fato ficava o tempo todo sendo, vai renovar, não vai renovar, as pessoas não tinham segurança de que ele ia segurar mesmo. E não existia nenhum tipo de campanha associada, né, à manutenção das pessoas em casa com esse dinheiro, não existia nenhum tipo de condicionalidade, né, receber o auxílio e ficar em casa, alguma coisa assim, vacinar. Então, o nosso suporte social foi temporário, deixava as pessoas inseguras, apesar de que os valores pagos eram altos, e não estavam conjugados com enfim, o cuidado efetivo com a saúde, né? Igor. Esse tema da desigualdade é muito caro para a gente aqui no Instituto, porque a gente, enfim, é um dos 3 pilares que a gente atua, assim, né? Então, a gente sempre atuou em prol da redução de desigualdades, do aprofundamento da participação democrática e da questão diretamente do combate às mudanças climáticas. Então, desde o começo da pandemia, a gente também direcionou as nossas pesquisas, as nossas ações, para entender os efeitos dessa pandemia em relação à questão das desigualdades. E como você falou, o Rogério também trouxe aí algumas informações, esse efeito do ponto de vista das cidades também foi muito notável, assim. A gente desenvolveu um índice de desenvolvimento sustentável das cidades, que foi lançado ano passado, 2021, com 770 cidades brasileiras. Esse índice reuniu 88 indicadores, né, todos de bases oficiais nacionais, em nível municipal, e a gente viu, para além dos enormes desafios que a gente ainda tem para avançar em relação à agenda dos ODS nos municípios brasileiros, a gente viu que tem uma desigualdade enorme também do ponto de vista do desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, dessas 770 cidades, todas as 10 últimas cidades, por exemplo, estão na região da Amazônia, né? São as regiões com pior pontuação nesse índice, são 10 municípios da Amazônia, enquanto as 10 primeiras colocadas estão todas no Sudeste, no estado de São Paulo. A gente não tem todos os municípios brasileiros, a gente vai lançar uma atualização desse índice esse ano, e aí sim vão ter todos os 5.570, mas dentro desse recorte de 770 municípios, a gente já viu uma desigualdade abissal entre, principalmente, a região amazônica e a região nordeste, se você compara com o desenvolvimento sustentável na região sudeste e na região sul. Então, né, em meio à pandemia, a gente soltou esse índice, a gente imaginava que a desigualdade ia ser tão brutal assim de resultados, e a gente também fez outras pesquisas, até uma que você apontou, né, essa maior incidência da mortalidade por Covid na cidade de São Paulo, ela realmente se deu... Em relação aos negros. Né? Ela se deu em alguns bairros e, coincidentemente, entre aspas, exatamente os bairros com maior população negra. Então, tem uma relação também bastante forte dessa estrutura de desigualdades que o Rogério apontou com os efeitos da pandemia, né, que foi uma crise também que abalou aí o mercado de trabalho, o sistema de saúde. Então, era um pouco esperado que esses efeitos fossem desigualmente distribuídos, e, infelizmente, os dados realmente apontam para isso, né? Rogério, a partir desta realidade, que políticas públicas deveriam ser desenvolvidas para combater esta situação? Bom, eu acho que é interessante que a gente já começa a pensar nesse período de transição para fora da pandemia, né? Acho que, como bem lembrado pelo Franklin, a situação ainda é calamitosa, mas a gente tem que pensar, então, numa forma em que a gente faz políticas que sejam duradouras ao longo do tempo. O auxílio emergencial foi fantástico, mas ele tinha data para acabar, e o quanto ele custava também era inviável, né? Ele custava mais de 40 bilhões por mês, e chegando a 45 em alguns meses mais áureos, assim. O novo programa que substitui o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele é bem mais robusto do que o Bolsa Família em termos de orçamento, mas ele padece de uma série de problemas iguais ao Bolsa Família, que faz, na verdade, que o problema não seja completamente resolvido. Então, tentando responder sua pergunta, usando do Auxílio Brasil como um exemplo, né? A primeira Outro detalhe, viu, Rogério, é que voltamos ao mapa da fome.
Pois é, não, enfim, eu posso falar sobre isso também. Bom, o Auxílio Brasil, ele padece de um problema que é o seguinte: o orçamento ele é definido anualmente, ele não é pré-definido de acordo com as necessidades e número de beneficiários elegíveis, né, de pessoas elegíveis a beneficiários. Então, significa que você define o tamanho do cobertor, depois vê o quanto cabe, né? Significa que todo ano, numa disputa orçamentária, se precisa lutar para fazer com que ele tenha um certo tamanho, e isso era o problema do Bolsa Família, isso gera filas. Então, agora, nesse momento, a gente já tem mais de 1 milhão de pessoas pleiteando o auxílio e não recebendo, por mais que o programa tenha um caráter um pouco maior do que o Bolsa Família, né? Isso significa que, na realidade, quando uma crise acontece ou qualquer outro tipo de problema acontece, que você tem que fazer um ajuste fiscal, esses tipos de programas são os programas mais vulneráveis. Foi exatamente isso que aconteceu com o Bolsa Família. Quando a gente entra numa crise a partir do segundo trimestre de 2014, todas as coisas começam a enxugar, e o Bolsa Família foi uma das primeiras coisas a serem cortadas, né? A facilidade pela qual o Bolsa Família foi cortado é que foi o mais surpreendente, porque não precisa de decisões muito grandes e tal, decisões pequenas administrativas que silenciosamente ocorrem, vão aos poucos deteriorando o programa, diminuindo o número de cadastramentos, diminuindo as buscas ativas por pessoas mais pobres, diminuindo os valores médios pagos às famílias. Num estudo que Marta Rett, Pedro Souza e Luísa Fimiani e eu fizemos, a gente mostra como essa coisa aconteceu sem ninguém estar notando que ela estava acontecendo, né? E num outro estudo que eu fiz com o Serguei Soares e o Pedro Souza, a gente mostra que, na realidade, durante essa crise de 2014, 2017, mais ou menos, cerca de 1,2% pontos percentuais de pobreza, na verdade, tem a ver com a deterioração da distribuição de renda, ou seja, já estava começando a haver recuperação, e as decisões políticas, inclusive essa do Bolsa Família, foram no sentido de redistribuição em favor dos mais ricos. Programas que beneficiam mais ricos foram privilegiados e os que beneficiam mais pobres foram desprivilegiados. Em suma, há uma necessidade de fortalecimento dos programas focalizados na pobreza. Não se trata simplesmente de aumentar os valores transferidos. Caso contrário, na primeira esquina, no primeiro problema, esses programas são sistematicamente cortados, né? As pessoas mais pobres precisam de estabilidade para fazer planos e precisam de estabilidade para, enfim, conseguir fazer com que suas crianças não reproduzam a condição de pobreza, né? Eu acho que essas são as coisas mais fundamentais, assim. Esse estudo que vocês mencionaram aí, eu tenho a impressão de que é um do qual eu sou autor, né? Sobre os negros de São Paulo, que foi publicado na British Medical Journal, né? Então, somos coautores. E a gente mostra que o mecanismo é exatamente esse de informalidade e fragilidade dos programas sociais. Acho que é exatamente por aí que os negros são sistematicamente já privados de antemão e acaba depois tendo uma série de consequências perniciosas. Ô Igor, o Rogério colocou um aspecto que eu achei muito interessante, a redução silenciosa do Bolsa Família. Nós falamos muito do desemprego, da crise econômica, e não destacamos esse aspecto que é fundamental, né, para o aumento da desigualdade e da pobreza no país. Como é que você vê isso? A gente tem uma atuação muito a partir do ponto de vista dos municípios, assim, né? Eu acho que a gente está pegando o exemplo de São Paulo, lembrei de que logo no começo da pandemia, a prefeitura relutou bastante em implementar um programa de complementação da renda. Isso foi, enfim, um valor bem mais reduzido, acho que, se não me engano, era R$100 ou R$150 por família, mas ainda assim foi uma batalha para conseguir que esse valor fosse aprovado. A gente teve que falar bastante com a Câmara, teve que aparecer na mídia, fazer uma campanha com a sociedade civil para que isso fosse concretizado em São Paulo, que é uma das cidades mais ricas do país, assim, né? Então, tendo esse exemplo de São Paulo, a gente pode pensar isso na escala nacional. E, enfim, é difícil até falar, né, dessa questão da Bolsa Família, dessa redistribuição de renda, aqui junto com o Rogério, que é super especialista no tema, mas a gente vê muito o efeito dessa crise, enfim, econômica, social e política aí que a gente está vivendo, no âmbito local, nas cidades, né, que a gente vê onde a população, mais concretamente ali, os resultados dessa política aí de
enfim, de ausência de redistribuição de renda, de modo absoluto, de falta de renda, né, diretamente. Então, a gente vê que nas cidades que as pessoas sofreram mais esses efeitos diretamente. A gente faz pesquisas em municípios, tanto pesquisas de opinião, quanto pesquisas a partir de dados, né, secundários, mas a queda na renda foi absurda, né, o Auxílio Brasil e o complemento ali que o governo federal ofereceu, a renda emergencial, fizeram muita diferença, mas como o Rogério falou, não são políticas que a gente tem uma segurança de que vão ser continuadas e de que estão bem estruturadas, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser o efeito delas na próxima gestão, por exemplo. Então, acho que essa segurança, a necessidade de ter políticas mais bem amarradas, políticas de Estado, de fato, é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir superar essa situação e os efeitos acumulados aí da pandemia, né? Ô, Rogério, nós vivemos num período eleitoral, e por que não está na agenda da sociedade civil projetos como Renda Básica de Cidadania, que já está colocado na sociedade já há alguns anos, né? Ele vem sendo debatido. Por que nesse momento não se fala disso com esse aumento assim, muito grande das desigualdades no país? Bom, eu só queria mencionar uma coisinha aqui, que eu fiquei com vontade de comentar uma fala do Igor aqui, eu respondo isso também. Por favor, fique à vontade. Mas essa coisa das cidades é realmente muito importante, eu concordo com o Igor. E tem o seguinte, bom, a capacidade de arrecadação e execução orçamentária dos municípios é bem mais reduzida do que do governo federal, exceto em algumas cidades gigantescas, né? E numa cidade como são gigantescas em termos orçamentários, per capita, né? Uma cidade como São Paulo, se é difícil convencer o poder público de implementar políticas dessa natureza em cidades menores que vivem mais de transferências do governo federal ou de outras formas do que de arrecadação própria, ainda é mais difícil, né? Então, realmente, os municípios tiveram uma dificuldade muito grande de combater por si mesmos a pandemia e as suas consequências socioeconômicas. É interessante, a gente tem um estudo que está sendo feito agora, que os governos estaduais e municipais foram, em larga medida, os grandes bastiões contra o avanço do coronavírus, né? Uma vez que parecia que o governo federal tinha lavado suas mãos. Então, as capacidades ficaram muito, na verdade, desiguais, porque os municípios têm desigualdades prévias. Nos municípios onde o auxílio emergencial conseguiu cobrir mais a população local, os prefeitos tiveram mais condições de implementar políticas de restrição à mobilidade e outras formas de tentativas de intervenção não farmacêuticas para a contenção do coronavírus. Ou seja, né, os prefeitos estavam rifados porque o presidente estava dizendo, se vocês implementarem aí medidas de fechamento, o problema é de vocês vão destruir suas próprias economias, isso tem um custo eleitoral. Quando o prefeito se sentiu confortável porque sua população estava mais ou menos coberta pelo auxílio emergencial, eles puderam efetivamente fazer mais coisas, né? Então, inadvertidamente... Essas cidades que complementaram a vacinação, elas tiveram também maior êxito, né, de desenvolver. Sem dúvida. Eu não tenho uma pesquisa sobre isso própria, assim, mas eu li sobre isso e, de fato, me parece um achado bastante consistente. Eu acho que é nessa direção, sim, Joel. Sobre o ponto da renda básica, né? Bom, renda básica, ela tem várias acepções. Se formos falar realmente de uma renda básica universal, eu acho um pouco difícil de que a gente consiga executar isso nesse momento agora, tendo em vista todo o plano orçamentário. E eu acho que a gente pode mirar nessa direção, mas a pergunta que fica a gente deveria pagar para todo mundo, inclusive os mais ricos, um valor relativamente alto, que é simplesmente devido à própria pertença à cidadania, ou a gente deve focar primeiro nos mais pobres, né? A minha opinião normativa mesmo é a de que nós deveríamos pagar até aquele momento em que as pessoas estão ainda vulneráveis à pobreza. Tem um ciclo de reprodução da pobreza e tem volatilidade de renda que faz com que as pessoas entram e saiam da pobreza, entram e saem da pobreza. Então, se você dá transferência de renda para ela um tempo, ela sai da pobreza, daí ela, de repente, volta à pobreza de novo, sai da pobreza. A gente tem que pagar até o limiar onde esse tipo de ciclo de reprodução para de acontecer. Isso é mais ou menos 60%, 70% da população.
Então, não é uma renda básica universal que, na minha opinião, deveria ser realizada, mas é mais ou menos o dobro do que um auxílio emergencial, do que o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família conseguiam cobrir. A gente precisa de muito mais do que isso. Mas é difícil que um país tão desigual quanto o Brasil, com populações que estão passando fome, possa se dar o luxo, nesse momento, de fazer uma renda literalmente universal. A gente pode caminhar nessa direção, mas a gente tem que se tirar primeiro do mapa da fome, como você mencionou. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A taxa de inflação global subiu para mais de 9% em março. A Lê da Letra de Lisboa traz as informações. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, revelou que a taxa anual de inflação global, que é medida pelo Índice de Preço do Consumidor, teve mais uma alta, atingindo 9,2% em março deste ano. Em fevereiro, a taxa de inflação estava a 7,5%. E a OIT nota ainda que o índice em março deste ano mais que dobrou em relação aos números registrados em março de 2021, quando a inflação estava a 3,7%. A OIT revela que o aumento da inflação é consequência dos confinamentos ocorridos desde o início da pandemia de Covid-19. Mais recentemente, o índice tem subido com a alta nos preços dos alimentos e da energia, especialmente desde que a guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro. A agência da ONU menciona que o conflito gerou choques nos mercados de commodities, atrapalhando os padrões globais de comércio, produção e consumo, de uma forma que provavelmente fará com que os preços continuem em alta nos próximos anos. Os dados sobre março de 2022 revelam que o trigo e o óleo estão, por exemplo, 50% mais caros do que estavam há um ano. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre redução das desigualdades, a ODS 10, com o Rogério Jerônimo Barbosa e Igor Pantoja. Frank Valverde, você tem informações, você tem a nossa enquete e também pergunta para os nossos convidados. Perfeito, Joel. Como acontece sempre nos nossos programas aqui pela Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, né? Eu gosto sempre de dizer que enquete não tem embasamento científico, mas serve para termos uma noção, né, da temperatura sobre os temas que estão sendo abordados, né? E no caso, o tema de hoje, nós temos a seguinte enquete, nós temos a seguinte pergunta: você acha que o Brasil ficou mais desigual? E o resultado aqui não tem o que questionar, né? 98% das pessoas disseram que sim, né? O que está evidente, né? Só dar um rápido passeio pelas grandes cidades do país, que a gente vai ver o número de pessoas morando na rua dobrou, triplicou, dependendo da região que você passa, né? Então está lá claro que a desigualdade aumentou e muito, né? 2% disseram que não, a desigualdade não aumentou, mas enfim, tudo bem, vamos respeitar esses 2%, mas é evidente, né? Só você dar um rápido passeio que você percebe que a situação do país, a desigualdade aumentou e muito, né? Antes de fazer a pergunta, eu acho que o Igor queria fazer um comentário, não, Igor? Você até mandou uma mensagem aí que você queria complementar, então você complementa e depois eu faço uma pergunta tanto para você, Igor, como para o Rogério. Acho que era da Rede Básica de Cidadania e a sociedade civil se articulando para chegar a esta solução, né? Que seria uma das soluções para a desigualdade do país, né? Não, exatamente, é porque você perguntou exatamente sobre a sociedade civil, e a gente é uma organização da sociedade civil e que teve uma atuação, né, junto com uma rede enorme de organizações, exatamente no sentido de garantir o auxílio emergencial, porque ele não estava garantido, isso não foi uma decisão do presidente da República de repente, assim. Isso teve uma mobilização bastante grande, na verdade, logo no começo da pandemia. Essas coisas, às vezes, é difícil da gente lembrar, mas, então, como a gente estava participando, eu faço questão de trazer aqui, mas não por vaidade, mas para recuperar mesmo um histórico que foi importante, porque desde o começo a pauta era de que o auxílio era de R$600, né? Teve uma campanha, inclusive, chamada Renda Básica que Queremos. Existe uma rede brasileira de renda básica, que tem uma discussão que inclui desde acadêmicos a
pessoas da sociedade civil, cidadãos, etc., para, né, batalhar para que essa renda básica vire uma política em nível federal, né, e não fique aí discricionariamente a critério de um governo ou de outro. Então, é isso, esse tema da renda básica entrou na agenda da sociedade civil muito fortemente, eu acho, no início da pandemia. Depois isso acabou sendo mobilizado, essa rede da sociedade civil, em muitos lugares, acabou se tornando uma rede ali de distribuição de alimentos, né, principalmente na hora que reduziu o valor do auxílio. A gente voltou a ter uma necessidade aí de distribuição direta de alimentos para as pessoas, e essa rede da sociedade civil acho que foi uma das mobilizadoras nesse sentido. E falei do exemplo de São Paulo também, que teve uma mobilização importante para conseguir esse auxílio emergencial feito pelo município. Então, acho que é um tema que não está ainda no debate eleitoral, a gente ainda não conseguiu ouvir os candidatos diretamente sobre esse tema, mas certamente vai ter trocas aí com a sociedade civil em relação a isso. Perfeito. Eu quero aproveitar então fazer uma questão agora, né, Joel? Foi abordada a questão da renda mínima, e eu queria retomar essa questão da renda mínima, porque eu acho que ela é muito importante até para a construção de um outro país, né? Quando se diz renda mínima universal, se pensa em toda a sociedade, todo mundo vai ter uma renda mínima, né? Mas eu acho que tem que pensar uma renda mínima universal para quem necessita de renda, né? Porque se você vai dar essa renda mínima para todo mundo, para algumas faixas da sociedade, isso vai servir o que é essa renda mínima? Para pagar o caviar e o champanhe, né? Vamos falar o português, claro, mas que as pessoas precisam do arroz com feijão. O Rogério lembrou algumas distorções que aconteceram no auxílio emergencial, de gente anunciando, olha, eu recebi isso aqui para casar, para viajar e tal, e a grande imprensa deu destaque a esses detalhes quando a maioria da população realmente precisava de um auxílio emergencial. Para o arroz e com feijão, né? Essa que é a verdade, né? Os caras necessitam comprar um remédio, enfim. Então, eu quero colocar a seguinte questão. O Rogério mesmo disse que é difícil pensar no momento atual, uma renda mínima e tal. Agora, o que seria necessário para efetivamente nós termos uma renda mínima universal, e eu faço aqui um adendo, para quem realmente precisa? O pessoal do caviar e do champanhe, realmente esses aí acho que tem como aguentar tranquilamente a situação. E são, né, a minoria da população brasileira. É a minoria, eles não precisam de renda mínima, né? Quem precisa são as outras faixas da população. Vamos começar então, pelo Rogério, até que eu mencionei ele, que ele disse que não dava no momento para pensar. O que é preciso fazer então para a gente começar a construir essa possibilidade na sociedade brasileira? Por exemplo, Rogério, a partir desses municípios que já apresentaram índices muito piores, né, de qualidade de vida. Bom, assim, na verdade eu sou muito pró-redistribuição de renda, gente. Na verdade, essa é a minha grande bandeira de vida e de profissão, tá? Vamos pensar o que significa a palavra universal. O universal significa para todos. Então, isso do ponto de vista das categorias que a gente divide, universal não significa para quem precisa. A noção de renda básica universal é uma renda básica de fato para todos. Semi-universal, então, vamos dizer. Exato, e essa é a minha posição, aí nós estamos convergindo, eu concordo exatamente contigo. Eu não acho também que o auxílio emergencial foi pago para quem não precisava, isso aí, se eu deixei entender isso, por favor, eu retiro completamente. Os erros de focalização foram mínimos, tá? E, de fato, quando aparece não sei o que, fulano casou, fez festa, aparece no jornal e aí né, dá uma falsa impressão. O auxílio emergencial, ele foi preciso, na medida certa, para o momento certo, tendo em vista o que era necessário do ponto de vista socioeconômico. O que ele tinha de problema foram, a implementação complicada, que dependia do uso de celular e tudo mais, e as pessoas mais pobres demoraram mais para acessar no início. A segunda coisa é que ele nunca estava assegurado, né? Se precisava novamente lutar para mantê-lo, e renovações, enfim, os problemas foram outros, mas não os valores. Mas 45 bi por mês para um orçamento federal é difícil manter. Então, benefícios nessa monta de R$600 para uma população tão grande quanto a que ele de fato abarcou, seria difícil de manter. Mas, entre ele e o que nós temos, existe uma miríade de possibilidades e nós estamos longe de chegar, na verdade, ao que precisa. Na minha opinião, assim, a noção de renda básica, ela tem uma série de outras
características que devem ser ressaltadas. A noção de ser uma renda mínima ou básica. Mínima é uma coisa muito pouca. Básica significa alguma coisa suficiente para que você, inclusive, permita fazer planos, se precaver contra crise, intempéries, fazer um pé de meia para não se ter desprevenido eventualmente. As discussões internacionais sobre renda básica geralmente envolvem esses aspectos, né? O básico não é o mínimo, o básico é mais do que o mínimo, ele é o suficiente até, inclusive, contra intempéries. O universal significa que ele não é focalizado. A ideia de ser incondicional significa que você não precisa fazer nenhuma coisa, do tipo vacinar, levar na escola, ele é simplesmente devido ao fato de que você é um cidadão. Então, tem uma série de características muito interessantes e tem uma série de características que talvez ainda não dá para fazer. A ideia de ser incondicional é sensacional, os pobres não precisam necessariamente fazer alguma coisa para ter direito, só porque, sabe, essa ideia de obrigar um certo paternalismo com relação aos mais pobres, eu acho prejudicial. Mas gerou aceitabilidade social no início do programa Bolsa Família, não sei o que, muitas pessoas que eram contra passaram a ser a favor por causa disso. Ou como problemas como leve leite, por exemplo, né? A criança tem que estar matriculada para ter leite, levar... Estudos mostram que, na verdade, os povos já estavam fazendo isso, então não ia mudar nada mesmo. Então, só ganhou uma aceitabilidade social. Há uns estudos do Marcelo Medeiros, Ana Amélia Camarano, entre outras pessoas, mostram que, na verdade, já ia acontecer de todo jeito certas coisas, como a universalização do ensino fundamental, entre outras coisas. Então, enfim, gerou uma aceitabilidade social naquele momento. Mas eu acho que a gente já pode se... os programas educacionais são educacionais, os programas de saúde são de saúde, e a renda básica pode, na verdade, não ser ligada a essas condicionalidades, porque os povos já... Enfim, já vão ser assessorados por uma rede multidimensional e de proteção social, que não é só transferir de renda. Eu acho que a gente já pode caminhar no sentido de uma renda universal, primeiro suspendendo essa noção de condicionalidade, que eu acho que enfim. Outra coisa que a gente pode caminhar é suspender a noção de mínimo. A gente tem que pensar no que os pobres precisam para além do mínimo. E era isso que eu estava dizendo, que protegê-los contra a volatilidade de renda é fundamental, né? A minha questão é a seguinte: eu não sei se dá para chegar a 90% da população, não sei se dá. Eu prefiro transferir muito mais dinheiro para os 60% que precisam mais do que distribuir entre mais gente e, na verdade, dar pouquinho para cada um, não fazendo esse básico acontecer, sabe? É isso que eu acho que é mais complicado. Tem uma série de prioridades aí que eu acho que, neste momento, no caminho em direção a uma eventual renda básica, a gente precisaria cumprindo etapas. Perfeito. Igor, como é que você vê essa questão, digamos, dessa renda mínima semi-universal? A gente, lutando pela redução de desigualdades, sempre tenta privilegiar os mais necessitados, né? Então, acho que, realmente, no momento em que a gente se encontra, é muito difícil visualizar uma alternativa que consiga atingir a população de 230 milhões de brasileiros, mas o foco deveria, sim, estar naqueles com maiores necessidades. Então, até queria trazer um exemplo, que não é exatamente de renda diretamente, mas que tem a ver com inversão de prioridades, tem a ver com redução de desigualdade, que é uma proposta que também veio da sociedade civil, então também acho que é importante destacar isso, feita aqui para a Prefeitura de São Paulo, e que resultou num compromisso aí de que a Prefeitura vai direcionar 5 bilhões de reais até 2025 para as áreas mais vulneráveis da cidade. Então, esse valor vai ser distribuído entre as regiões da cidade, são valores para investimentos novos, não é valor para manutenção daquilo que já existe. Então, dentro do conjunto... Oi, João. Em cima do que você está falando, em 2021, o mapa da desigualdade mostrou que moradores de bairros mais nobres de São Paulo vivem, em média, 22 anos mais do que moradores da periferia. No bairro do Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, a expectativa de vida média é de 58 anos, 80 anos, desculpe, quase 81 anos. Já na cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade, ela cai para 58 anos. É muita diferença. A gente produz... Esse dinheiro, então, será destinado para combater essas desigualdades na cidade? Dialoga diretamente com isso. A gente produz esse mapa desde 2012. Infelizmente, ao longo desses anos todos, a desigualdade em São Paulo, né,
Se você pegar a idade média com a qual as pessoas morrem em Cidade Tiradentes e nos Jardins, é dessa ordem aí de 20, 22 anos de diferença. Isso está por vários motivos, né? Acho que tem uma questão demográfica, de que a gente sabe que tem muito mais crianças e jovens nas periferias da cidade, mas não necessariamente porque tem mais jovens, esses jovens precisam morrer jovens. Então, isso também é resultado de um acúmulo de deficiências aí na oferta de serviços públicos, na garantia da qualidade de vida, que redunda nesse número aí de, assustador, de quase 20 anos de diferença. A gente fez uma conta que é como se fosse, a cada quilômetro que você se afasta do centro, você perde, a média vai baixando 1 ano, né, em relação à idade média ao morrer. A cidade de Tiradentes está a cerca de 25 quilômetros do centro. Então, é exatamente esse paralelo aí triste que a gente pode fazer. Mas esse índice que eu estava falando, ele, depois de tantos anos de reiteração dessa desigualdade, a Regional São Paulo, junto com a Fundação Tito Setúbal, fez uma proposta para a prefeitura, que foi, né, depois de um tempo acolhida ali. A gente queria que 100% dos investimentos da prefeitura fossem feitos priorizando as regiões com maior necessidade, maiores vulnerabilidades socioeconômicas. Só que a prefeitura falou que o valor total ainda não ia ser possível, mas se comprometeram com 1/4. E 1/4 dos investimentos de São Paulo são 5 bilhões de reais. Né? É muita coisa. Então, se a gente pegar esses 5 bilhões e a prefeitura se comprometeu com isso e distribuir a aplicação deles de acordo com aquelas áreas com maiores demandas, então a gente tem um mapa com isso, tem uma tabela. Então, eu lembro que a subprefeitura do Boimirim, na Zona Sul, é uma das que vai receber a maior quantidade de recursos dentro dessa distribuição, e uma das últimas, por exemplo, é Pinheiros. A gente sabe que é uma região já com alta qualidade aí de serviços públicos e tal. Então, é uma inversão, porque se você pegar o mapa da distribuição histórica e dos recursos, essas áreas são exatamente as priorizadas. Então, a gente quer muito ver o efeito disso na prática, o quanto que isso, de fato, vai conseguir incrementar a oferta dos serviços públicos, da infraestrutura nessas regiões. Então, é um exemplo concreto também de redução, de investimento voltado para a redução de desigualdades, para além da questão da renda, né? Claro que é fundamental, é o básico, é o que a gente estava discutindo aqui até agora, mas também é importante olhar para essa redistribuição de prioridades que cada município, cada órgão, aí, cada ente federativo pode promover. O grande desafio é que esses investimentos sejam do ponto de vista técnico, né? E, claro, porque ele pode ser usado politicamente. O Rogério, como você vê essas distorções que acontecem aqui em São Paulo? Pô, o Igor leva as coisas para o município, que é onde ele entende mais, eu levo as coisas para a renda. Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro ainda não, porque eu estou começando aqui ainda no... Mas, assim, eu geralmente penso as desigualdades mais do ponto de vista nacional. Eu acho que são visões completamente complementares, e eu não conseguiria explicar as coisas sem ouvir do ponto de vista local, e eu espero que vice-versa também. Eu espero que vocês se sirvam de análises nacionais para pensar o local. Eu estava pensando de como as políticas foram, de fato, erradamente focalizadas nesse período recente, né? Um paralelo com o que o Igor falou, só que no plano federal, né? Então, eu estava comentando anteriormente, vou citar alguns exemplos adicionais, né? Que o Bolsa Família, durante a crise, ele sofreu corte silencioso, mas não foi só ele. Em paralelo, nós tivemos também 2 ou 3 reformas do seguro-desemprego, acho que uma no final de 2014, uma em fevereiro de 2015 e outra em julho de 2015, que dificultaram o primeiro acesso. Então, muita gente começou a ser desempregada, na verdade, no momento que eles precisavam. A política emergencial contra o desemprego acaba sendo minada. Nesse mesmo período, há uma facilitação da aposentadoria por tempo de serviço, teve a implantação da regra 85-95 progressiva, que chamava. Isso facilitou os mais ricos se aposentarem. Então, os mais pobres caíam no mercado de trabalho, não tinham seguro-desemprego, não tinham Bolsa Família. Os mais ricos falaram assim, agora é hora de sair. Quem se aposenta por tempo de serviço é quem conseguiu ser formal a vida inteira e fazendo contribuições muito regulares. Os pobres entram e saem do mercado de trabalho, eles não conseguem se aposentar dessa forma. E cai para a informalidade, né?
E cai para a informalidade ou para trabalho algum, o que é pior. Então, a não contribuição à Previdência deixa os idosos mais pobres totalmente assim, carentes nesse sentido. Existem programas como o BPC e tudo mais, mas eles são da verba assistencial e é difícil competir com a Previdência que atende as pessoas mais ricas. Então, isso até, talvez, eu não sei, eu estou especulando aqui, possa ter correlação com essa coisa de que os mais pobres, mais velhos, morrem mais, abaixando até a expectativa de vida, né? Eu não tenho certeza se dá para fazer essa ligação dessa forma. As políticas de formalidade não aconteceram, né? A reforma trabalhista ela teve efeitos nulos para a geração de emprego. A gente não tem... houve uma fragilização das políticas de inspeção do trabalho, para ver se os trabalhos são formais de verdade. Então, enfim, isso tudo é erro de focalização. Isso é erro, na verdade, de prioridades de onde o investimento tem que acontecer, né? E aí, eu vou falar uma coisa mais polêmica, talvez, mas há um enfoque muito grande de que vamos investir na educação dos pobres para que eles acabem com enfim, para que eles tenham oportunidades no mercado de trabalho. Não estou dizendo aqui que investir em educação não é importante, mas educação é uma política de longo prazo. Que Brasil a gente quer ter daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, né? Isso vai formar nossos trabalhadores para serem mais produtivos, mais sapientes, mais cientes dos seus direitos, mas hoje e amanhã a gente precisa de políticas emergenciais, políticas que atuem na localidade, que os treinem para o trabalho, que aloquem eles na mão de obra no lugar certo e que transfira renda quando necessário, né? Eu acho que o foco errado é ficar investindo... Quando o assunto é pobre, a gente pensa no longo prazo e deixa eles desprovidos hoje. Quando o assunto é rico, a gente pensa no curto prazo e resolve o problema deles agora. Muito bem, nosso programa está muito interessante e correu rápido esse tempo. Nós temos só mais 15 minutos. E eu quero dar um recado para os nossos ouvintes, depois eu chamo você, Frank, você também tem mais informações. Verdade. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Os nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor, repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Frank Valverde. Bom, João, eu tenho dado alguns destaques a respeito do site do Observatório do Terceiro Setor, né? Repito também o convite que você já fez, né, para as pessoas, todos e todas, visitarem o nosso site, observatorioterceirsetor.org.br. Nunca é demais repetir o nosso endereço. E lá vai encontrar uma série de matérias, muitas delas voltadas para questões vinculadas à cidadania. Tem matérias como, por exemplo, a Amazônia, desmatamento nos primeiros meses deste ano atingiu 70%. Tá? E outras como, por exemplo, trabalho escravo contemporâneo, o que é e como combater, né? Por incrível que pareça, estamos no século XXI e ainda temos que falar em trabalho escravo, né? E a matéria que eu quero dar um destaque especial é apenas Brasil e Turquia têm inflação e desemprego em 2 dígitos, né? Essa é a situação do país aí, infelizmente a política econômica do governo federal tem jogado o país nessa situação, né? Essa é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, né? Nela dá uma série de dados, por exemplo, né? O Brasil e Turquia, né, dos países que estão, assim, das grandes economias, bem entendido, né? Porque tem aquelas economias que realmente a situação é muito pior, tá? Mas das grandes economias são os 2 países que estão em 2 dígitos, tanto a inflação como o desemprego. Aí, por exemplo, na Argentina e a Rússia estão no topo das taxas de inflação, mas os juros básicos deles realmente os juros também estão nessa base, mas, por exemplo, o desemprego é abaixo de 2 dígitos. África do Sul e Espanha, por exemplo, estão com desemprego superior ao nosso, porém a inflação e os juros são bem menores, né? No caso do Brasil, né, o caos todo se instalou aqui, né, e a gente está nessa situação. A inflação batendo 12% ao mês, né? Um número que há muito tempo não se chegava, e essa situação na qual o Brasil se encontra. Essa e outras matérias, né, que você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, e lá tem uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de audiodescrição,
que ela dá a possibilidade dos deficientes visuais ouvirem a matéria, né, terem essas informações que estão no nosso site, Joel. Um estudo do Centro de Pesquisas em Macroeconomia da Universidade de São Paulo mostrou que taxar os mais ricos diminuiria as desigualdades do país e poderia elevar o PIB até 2,4%, segundo o estudo. A cada R$100 transferidos do 1% mais rico para os 30% mais pobres, geraria uma expansão de 106,70 centavos de reais na economia, Igor. Essa iniciativa seria possível no nosso país? Acho que é plenamente possível, né? A gente, dependendo do caminho político que a gente escolher, isso é mais provável ou não. Então, acho que não é isso, é absolutamente possível. Acho que várias pessoas já escreveram sobre isso, já propuseram isso. Esse tema já foi, talvez até ter iniciativas de lei ali no Congresso Nacional sobre esse tema, mas isso, né, politicamente não anda. E aí a gente tem que ver por que isso não anda, quem é que comanda o Congresso Nacional, quais os interesses que estão ali e quais os que estão de fora, né? E quem que a gente vai querer botar para dentro esse ano. Então, acho que é disso que se trata, é de escolher um caminho, né? Eu acho que é uma alternativa bastante viável, acredito que a grande maioria da população, inclusive, seja a favor desse tipo de medida, mas os interesses, a classe política que controla ali o Congresso Nacional não está comprometida com as necessidades da população, em sua maioria, né? Então, acho que é desejável. A correlação de forças, né? A cobertura da grande imprensa não tem sido muito favorável a essa questão, que seria uma solução, Franklin. É verdade. Essa questão da taxação das grandes fortunas, por exemplo, né? Que vira e mexe aparece aí, não ganha muito eco, até porque se for pensar, os grandes donos dos grandes conglomerados de comunicação têm as grandes fortunas também, né? Só ver a relação dos mais ricos aí, muitos dos mais ricos são donos de emissoras de TV, de grandes conglomerados de mídia, e claro que eles não vão querer mexer no bolso deles, então a grande mídia não cobre como deveria essa questão da taxação das grandes fortunas e dessa distribuição de renda dos que têm mais para os que têm menos no país. Importante destacar que durante a pandemia os mais ricos aumentaram, né, sua fortuna. Ainda é 99% da população mundial perdeu. Bom, eu quero ver a opinião do Rogério. Estou aqui desmutando. Na verdade, eu estou totalmente de acordo. O Igor falou, acho que as coisas mais importantes, né? A questão que fica é por que é tão difícil assim fazer isso. E a razão, eu penso aqui na tese de doutorado, tinha um colega de trabalho meu, Eduardo Lázaro, e assim, os benefícios de impostos são difusos do ponto de vista dos ricos, né? Eles não enxergam onde a coisa está acontecendo, mas os custos são concentrados. Então, isso faz com que eles sabem que eles vão pagar. Então, isso facilita a mobilização deles para poder eventualmente se opor, né? O problema é que as justificativas públicas para esses problemas são muito improcedentes, em larga medida. A gente está falando de tributação de pessoa física. Pessoa física não é aquela que emprega. Pessoa física já é o beneficiário, de alguma forma, da repartição de lucros ou do emprego. Então, quando se fala, por exemplo, o imposto de pessoa física aumentar, né, o IRPF, há uma resistência dizendo que o emprego vai acabar no Brasil. Isso não tem nada a ver, na verdade, né? A gente não está falando de taxar mais a PJ. Tem uma outra coisa no Brasil que é uma coisa um pouco exótica, que é a isenção de lucros e dividendos. Desde 94, você pode ter uma pessoa jurídica e transferir dinheiro para você na pessoa física, e não há tributação nesse momento. Dos países da OCDE, só a Estônia tem esse dispositivo, é um dado bem conhecido até, de uma pesquisa do Rodrigo Araí. E o Brasil adotou... Que favorece a concentração de renda, né? Completamente, não faz o menor sentido. Se você diminuísse o imposto na PJ, mas tributasse na hora de trazer para a pessoa física, você não traria para a pessoa física, manteria o dinheiro na empresa e isso facilitaria até contratações futuras. Então, a inexistência de um imposto sobre lucros e dividendos faz com que as pessoas se enriqueçam pessoalmente e a empresa não invista, né? Não faz muito sentido nessa direção. É mesmo
sejam, de fato, uma jabuticaba tributária que a gente tem aqui, né? Tem várias formas que, na verdade, são muito penalizadoras no nosso sistema tributário. O imposto é majoritariamente indireto, cobrado diretamente nos produtos que os consumidores adquirem. Isso penaliza os mais pobres. Rogério, nós tivemos, durante a pandemia, uma bolha de solidariedade. Como aproveitar essa bolha de solidariedade e corrigir essas distorções que você enumerou agora? Puxa, eu não sei, na verdade, eu fico pensando bastante em como criar ações que não sejam voluntaristas apenas, que sejam duradouras, sabe? Porque é muito... eu acho que é um novo momento no pós-pandemia. Exatamente. Eu acho, assim, muito, muito incrível que tudo isso tenha acontecido, mas essas bolhas de solidariedade, por assim dizer, elas têm que lutar por institucionalização do seu legado, de alguma forma, nas políticas, né? Por aproximação com relação aos parlamentares mais afins dessas agendas e tudo mais, porque depender do voluntarismo é muito complicado, assim. Eu não acredito em milionários bonzinhos, eu também não acredito numa sociedade civil que não esteja em parceria institucionalizada com o Estado. Então, é muito importante que interfaces socioestatais se abram para que essa relação seja perene. Senão vai ser só uma bolha, uma hora ela estoura, e aí as populações carentes ficam de novo à mercê, né, do tempo, do vento. Estamos caminhando para o final do programa, mas rapidamente eu queria ouvir o Igor. Como deixar que essa bolha não estoure, Igor, e no pós-pandemia a gente construa soluções importantes que contemplem a maioria da sociedade brasileira? Isso é o que a gente também, né, tenta fazer aí no nosso cotidiano lá pelo Instituto, pela Rede Nossa São Paulo, porque o que acontece é que a gente tem um descrédito muito grande também das instituições políticas, né, atualmente. Então, muitas vezes, a pessoa que estava engajada numa mobilização comunitária ali para ajudar uma população necessitada nesse contexto, quando você vai falar para ela de política pública, ela já vai falar aquele discurso, né, que a gente ouviu muito em 2018 de não acredito em ninguém que está aí, né, essa política não funciona, não acredito em política. Então, esse é o mecanismo, talvez, que a gente tenha que trabalhar sobre ele para desarmar essa bomba, né? Ou seja, a desesperança tomou conta da sociedade e generalizou um senso comum que impede que a gente apresente novas soluções. Franklin, eu quero o seu destaque final. Só complementar, desculpa, 10 segundos, só porque isso tem uma relação sempre até com a fala do Franklin, né, em relação ao papel da mídia nisso tudo. A gente sabe que também os grandes meios foram um pouco responsáveis por essa desestabilização das instituições políticas aí nos últimos anos. Então, era só para complementar isso, desculpa. Não, fique à vontade, por favor. Você é o nosso convidado e nós queremos a sua opinião. Franklin, é que nós estamos no final do programa, a gente deixou vocês conversarem e agora eu preciso fechar em 5 minutos. Franklin, seu destaque final. O destaque final é o seguinte, Joel. O nosso programa de hoje tratou da redução das desigualdades, né, que está no ODS 10, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu digo que para trabalhar pela redução das desigualdades é fundamental, pois só assim nós vamos construir a cidadania neste país. Muito bem. Igor, seu destaque final, do que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do nosso programa, as desigualdades e a redução da pobreza? Eu acho que a gente teve uma conversa ótima aqui, é sempre bom, né, ouvir o Rogério trazendo tantas pesquisas aí que ele está envolvido e conhecimento nesse tema. Eu acho que a gente tem um ano eleitoral, como você trouxe logo no começo do programa, a gente tem que pensar muito bem quais os caminhos que a gente vai escolher nesse momento. Tem várias questões, né, apesar de eu trazer muito essa perspectiva local, mas eu acho que tem temas de âmbito nacional que estão em discussão esse ano e que são importantes das pessoas terem atenção. Então, a questão das cotas, por exemplo, né, a renovação do processo das cotas, que tão importante foi para reduzir desigualdade racial na inserção, né, na educação pública, em vagas até de trabalho, né, em concursos públicos, por exemplo, etc. A gente tem a questão do Pacto Federativo, que é um tema que também é super, enfim, tangencial a essa nossa conversa, que fala da redistribuição de recursos entre municípios, estados, União. A gente sabe que tem uma desigualdade muito grande também nisso. Os municípios têm
poucas fontes de recursos, dependem muito do governo federal, e mesmo assim esses recursos são insuficientes para eles fazerem os investimentos. Então, redistribuir melhor, com prioridades, esse orçamento federal, acho que é fundamental também. E, por fim, a própria questão da desigualdade regional, né, de como combater isso, qual é a proposta, né, da Câmara, dos candidatos à Câmara esse ano, qual a proposta do governo federal para reduzir desigualdades também em nível regional no país, né, sabendo que o desenvolvimento na Amazônia, o desenvolvimento no Nordeste, o desenvolvimento no Sul, tem características muito diferentes, resultados muito diferentes do ponto de vista socioeconômico, e como melhorar isso. Então, acho que era só trazer alguns temas Muito aqui. bem, agora eu quero ouvir o destaque do professor Rogério, que tem um poder de síntese muito bom, e vai fazer o seu destaque final a respeito do tema do programa. Pressionando. Vamos lá. Eu acho assim, uma coisa importante com a mensagem, diferenciar duas agendas que têm a ver com a DS10. A primeira delas é a pobreza e a desigualdade. A pobreza de um lado e a desigualdade de outro, tá? Então, a pobreza significa insuficiência em vários sentidos, e isso é uma agenda importantíssima. Mas, recentemente, muita gente está dizendo desigualdade não importa, desde que a gente supra as condições necessárias para os mais pobres. Isso não é verdade. A desigualdade significa, mesmo que a gente mantenha as condições básicas dos mais pobres satisfeitas, a incapacidade de influenciar a política é um sintoma da desigualdade. Até a noção de que algumas pessoas são mais ou menos cidadãos que as outras. Então, a gente não pode ter uma desigualdade do tamanho que nós temos a ponto que faça uma classe pensar que a outra é composta de cidadãos de segunda classe ou não cidadãos, né? A desigualdade é um tema importante em si mesmo e ela tem que ser lutada com ferramentas próprias, em parte são as mesmas que resolvem a pobreza, mas em parte não. A gente tem que mexer na base, a gente tem que mexer no topo, e são coisas totalmente necessárias e independentes, tá? Não dá para simplesmente achar que resolvendo a pobreza a gente resolve o problema do Brasil. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador de centros de estudo da metrópole da Universidade de São Paulo. Igor Pantoja, que é sociólogo, formado na USP e doutor em Sociologia pela Universidade do Rio de Janeiro, e assessor do Instituto de Cidades Sustentáveis. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, acompanhe o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da realidade brasileira. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.